Olá, começa agora o Bom Dia Jacareí dessa segunda-feira, dia 29 de maio. Na edição de hoje, vamos falar sobre o reaproveitamento do lixo orgânico e o último dia de ações de conscientização do mês da luta antimanicomial. E você vai conhecer também a lei que aprova as doações feitas aos hospitais, aliás, ao Hospital São Francisco por meio da conta de água. Confira ainda a campanha aprovada pela Câmara dos Deputados que cria a política de controle de natalidade de cães e gatos por meio da esterilização. E agora, no primeiro bloco, a gente recebe o jornalista Rodrigo Romero. Bom dia, Rodrigo. Qual que é o seu destaque para hoje, para essa semana? Bom dia, Daniel. Bom dia. O meu destaque é uma oficina de artes plásticas que a Secretaria de Educação está promovendo. Esse curso é válido somente para professores. As inscrições começam hoje e vão até quarta-feira. Podem ser feitas apenas por um e-mail, formação sem cedilha e sem tio, formaçãoeducamaisjacareí@gmail.com. Esses cursos vão acontecer no dia 6 de junho, das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã, e no dia 7 de junho, das 2 da tarde até as 5 da tarde. Então, só para professores, esse curso vai ensinar um pouco de produção artística com materiais orgânicos recicláveis. No momento da inscrição, no e-mail, o professor deve colocar o seu RG, a escola onde ele trabalha, o telefone e o e-mail de contato também. Então, esse curso vai ser bastante importante para os professores a partir da semana que vem. Uma grande oportunidade para os professores da região. E são muitos professores que nós temos aqui na rede municipal. Para todos os professores, rede municipal, estadual também e da rede particular, Rodrigo? Isso, todos os professores, as vagas são restritas, né? São 25 vagas para cada curso. E o professor deve avisar no e-mail qual dia que ele quer participar do curso, ou no dia 6 ou no dia 7. Muito bem, então reforçando, as inscrições começam hoje. E vai até quarta-feira. Muito bem. E vocês sabiam que 1% do lixo orgânico é reciclado no Brasil? Esse dado foi levantado durante a audiência pública proposta pelo deputado federal Carlos Gomes, do PRB. Conheça a importância da compostagem na matéria da rede. Segundo dados das empresas de limpeza pública, metade do lixo produzido no Brasil é orgânica. A falta de disposição adequada desses resíduos pode trazer sérios riscos à saúde e ao meio ambiente, como a poluição do solo e dos rios. No debate na Câmara, o tema central foi a compostagem, nome dado à produção de adubo a partir do lixo orgânico. 65% das cidades brasileiras não cobram nenhum tipo de remuneração para a gestão de resíduos sólidos. E sem dinheiro nós não conseguimos avançar. E isso está prejudicando a saúde de 77 milhões de brasileiros que são contaminados diariamente pela má gestão de resíduos. Segundo o deputado que pediu audiência, a implantação de sistemas de compostagem não avançou desde 2010, quando a Política Nacional de Resíduos Sólidos recomendou a técnica aos municípios. É uma vergonha, se discute que o Brasil hoje consegue processar do seu resíduo orgânico em composto cerca de 0,4%, 0,5%, 0,6%, ou seja, é nada, não chega a 1%. Se houver integração das forças, poder público, iniciativa privada e a sociedade, eu tenho certeza que nós iremos injetar na nossa economia pelo menos de 100 a 120 bilhões de reais por ano. É muito importante a gente falar sobre a compostagem, né? Porque esse método, ele não traz só benefícios para nossas... Ele traz também benefícios para a nossa saúde, né? Porque a compostagem, ela ajuda a diminuir os gases, né, poluentes e que causam efeito estufa, né? É verdade. A importância também da conscientização por parte da população, que cada um deve ter seu papel, né? No Brasil, como foi falado ali, uma tonelada muito grande de lixo que é produzido por dia, aproximadamente 150 mil toneladas por dia. E cada pessoa, cada habitante, em média, produz aí mais de 1,1 kg por dia de lixo orgânico. Ou seja, deve começar com cada um tendo essa consciência para que a gente possa realmente ter um melhor aproveitamento e não produzir tanto lixo assim, para melhorar também o nosso ambiente, né? É separar no próprio condomínio, né? A pessoa mora no prédio ou na própria casa, separar o lixo reciclável, o que é reciclável, o que não é, o que pode ser ajudado nesse sentido ou não. Então, a partir da própria pessoa mesmo, no dia a dia, poder separar até o óleo mesmo que a pessoa usa e daí a pessoa não sabe o que fazer, joga na pia, isso é um grande crime isso aí, né? Não é nem recomendável, né? Então pode partir de cada um de nós, né? Aqui em Jacareí, parece que só temos em 7
cidades no estado de São Paulo e usinas de biodigestão. Aqui em Jacareí a gente tem uma que foi apresentada em dezembro, né? Só não sei muito bem a que pé que está, se ela já está em funcionamento ou não. Ela começou em dezembro no governo anterior. Então o Isaías não sei ainda a que pé que está isso. Nesse começo do governo, se ele vai continuar ou não, se vai suspender ou não, vamos ver como é que funciona isso. Está naquele momento de avaliação de tudo que foi feito, porque tem que ter um planejamento também para essa usina, porque são muitas questões que precisam ser levantadas para que ela funcione corretamente, porque o mau funcionamento de uma usina como essa também, ao invés de ser uma coisa benéfica para a cidade, pode ser uma coisa muito ruim, né? Então realmente está naquela fase de estudos para que realmente possa funcionar da maneira correta e a gente fica na torcida, né? Com certeza. Bom, este mês foi marcado pela conscientização da luta antimanicomial. Diversas ações foram realizadas na cidade, como caminhada e peça de teatro. A repórter Daniela Santos traz mais informações sobre a importância desse assunto. Olá, durante todo o mês de maio, a Prefeitura de Jacareí está realizando uma série de atividades na luta antimanicomial e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto com a Solange Mendes, que é especialista na área. Muito bom dia, Solange. Fala um pouquinho mais dessas atividades, ela é voltada para uma área específica? Não, ela é de interesse de toda a comunidade. Nós queremos que a sociedade esteja conosco nessa luta. É um tema bem interessante que as pessoas conheçam, porque a gente vem de um histórico de tratamento de psiquiatria, onde se resumia apenas a internações psiquiátricas. E hoje nós temos uma nova forma de cuidar, que é em meio aberto, que são nos CAPs, nos outros serviços de saúde mental, na atenção básica. Então nós queremos que as pessoas conheçam o nosso trabalho, vejam que é possível essa nova forma de cuidar, onde a gente acredita que o paciente tem que ser protagonista do seu tratamento, onde ele junto constrói a proposta e é possível cuidar. Ainda há um preconceito muito grande, né, com essa questão. Sim, há um preconceito porque é uma proposta relativamente nova, né? É o que eu disse, antigamente só se tinha o hospital psiquiátrico como opção de tratamento e hoje não, hoje esses pacientes podem e devem conviver em sociedade, frequentar os recursos da comunidade, conviver, viver com sua família e é possível e as pessoas precisam conhecer essa proposta e saber que é possível sim. Tá certo, Solange, muito obrigada pelas informações. E como eu falei, essas atividades elas vão acontecer durante todo o mês de maio. E a próxima atividade acontecerá no dia 18, que é quinta-feira, que vai ter uma caminhada com saída do Espaço Liberdade às 9 horas da manhã e com chegada no Pátio dos Trilhos. Já no dia 24 acontece uma peça de teatro com o nome A Casa Verde, que terá 2 sessões, uma às 10 da manhã e a outra às 8 horas da noite. E para finalizar o mês, no dia 29 de maio, que é uma segunda-feira, às 9 horas da manhã, no auditório da Câmara Municipal, vai ter uma conversa com mais informações sobre esse tema. É isso, Daniela Santos, para a TV Câmara de Jacareí, a TV pública da cidade. Muito bem, é importante ressaltar que esse link ele foi gravado antes, né, de começarem as ações. Hoje é o último dia das ações. Inclusive, que já está acontecendo, é uma palestra aqui no auditório da Câmara. E essa luta antimanicomial ela é importante porque ela prega que a pessoa que tem sofre, né, tem um sofrimento mental, ela deve conviver em sociedade e em liberdade, né? É interessante que essa luta começou em 1978, né, na Itália, um movimento muito importante que aconteceu por lá, dos movimentos trabalhadores de saúde mental, o MSTS, né? E então, em 90 e... Deixa eu só confirmar a data aqui, em 87, aliás, teve o primeiro encontro aqui no Brasil, que foi no interior de São Paulo, na cidade de Bauru, né, onde a luta, a principal bandeira foi levantada era por uma sociedade sem manicômios. Por quê? Porque antigamente, quando se tinha uma pessoa que tinha esse sofrimento mental, ela era isolada dentro dos manicômios e acabava piorando a situação. Então, uma grande sociedade, os profissionais de psiquiatria, da área de saúde, fizeram esse grande movimento, trazendo a conscientização por parte dos profissionais à sociedade para a importância que ele tem de realmente levantar essa bandeira, de colocar essas pessoas em sociedade para que elas possam conviver de forma bem normal, para que ela possa ajudar no tratamento. E com certeza o resultado tem sido muito importante desde 87, então, essa luta, por isso que é importante todo ano nós termos essa conscientização para que as pessoas possam participar e aderir a esse movimento, ajudando essas pessoas que sofrem com esse transtorno. Então, são 30 anos, né, no Brasil, você falou 87? Isso, 30 anos agora e o ano que vem 40 anos desse combate, né, na forma mundial, começou na Itália.
Muito importante, então, né? 30 anos do Brasil, 40 aí. E como a gente comentou no começo do mês, né? O filme O Bicho de Sete Cabeças, ele relata muito bem, né? Faz uma crítica a esse sistema manicomial aqui do Brasil. É um filme bastante importante, principalmente nesse mês de maio que a gente está falando sobre essa luta. Se as pessoas puderem assistir, é uma boa referência. Sim, então vamos assistir o filme para a gente ter uma noção de tudo isso, né? De como como que o sistema acontece aqui no Brasil. Mas vamos saber do tempo nessa semana, para o começo da semana com a Clima Tempo. Bom, as temperaturas vão estar mais amenas hoje aqui em Jacareí. O sol aparece bem fraquinho durante boa parte do dia. A umidade relativa do ar fica em 51%, sem chances de chuva. A mínima fica em 15 graus e a máxima chega aos 26. Amanhã, o sol se esconde um pouco mais e teremos nebulosidade alta. A umidade do ar sobe e marca 76%, ainda sem possibilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre 15 graus de mínima e 24 de máxima. Muito bem, confira a localização agora dos radares móveis em Jacareí. Hoje, segunda-feira, os radares estarão nas avenidas Dom Pedro I, das Letras, Major Acácio Ferreira e Maria Augusta Fagundes Gomes, e nas ruas Expedicionário Armando Cavalcante e Padre Eugênio. Amanhã, terça-feira, os radares estarão nas avenidas Ademar Pereira de Barros, Presidente Humberto Castelo Branco, São Jorge, Elmira Martins Moreira e Lucas Nogueira Garcês, e na Rua Bom Jesus. Muito bem, daqui a pouquinho no segundo bloco vamos receber aqui o diretor de Vigilância de Saúde de Jacareí, Ricardo Buchal, mas antes gostaria de agradecer também a presença do jornalista Rodrigo Romero. Muito obrigado por sua presença aqui nesse primeiro bloco, Rodrigo. Obrigado, Patrícia. Lembrando também, Patrícia, que nós estamos ao vivo para o Facebook, né? O Facebook da TV Câmara, só TV Câmara Jacareí no Facebook, você pode assistir também os bastidores e um pouquinho daquilo que acontece aqui no Bom Dia. O Bom Dia volta já. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí. Já estamos com o nosso convidado, Ricardo Buchal, diretor de Vigilância à Saúde de Jacareí. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia, Patrícia. Seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. Então, assim, para esclarecer para a gente, a que compete a Diretoria de Vigilância à Saúde? Quais são as maiores demandas? Aqui em Jacareí, o Serviço de Vigilância à Saúde é integrado. Ele envolve 4 gerências. A Gerência de Vigilância Ambiental em Saúde, a Gerência de Vigilância Epidemiológica, a Gerência de Vigilância Sanitária, propriamente dita, e a Gerência de Zoonoses. Essas 4 gerências abrangem todas as atividades referentes a quaisquer situações de risco para a saúde humana. Ricardo, bom dia. Bom dia, Daniel. Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Jacareí também. É interessante você estar no primeiro semestre, né, da sua administração como diretor dessa área. Pergunto a você quais são os desafios que você encontrou, né, e as propostas que você tem juntamente com a sua equipe dentro da sua área, dessa área. O grande desafio dessa nova gestão é recolocar os serviços de vigilância à saúde voltados para as necessidades da população, para as necessidades do município. Houve uma tendência nos anos passados de se atender mais às solicitações de sistemas implantados pelo Ministério da Saúde, as solicitações do Estado, e faltou um pouco de atenção para com as solicitações do próprio município. Isso não foi culpa do departamento, mas de uma política de conveniência que estava implantada no segmento da saúde, que agora nós estamos resgatando. Então, as nossas metas estão todas voltadas no sentido de identificar as principais demandas da população, sobretudo no que diz respeito à educação sanitária, à educação ambiental para a saúde, a orientação da população. Basta ver os casos que a gente tem de ocorrências de escorpião, de produtos com validade vencida, com necessidades de vacinação
da população, de vacinação de animais em campanhas antirrábicas e tal, e a população fica um pouco perdida nesse universo, sem saber a quem recorrer. Então, nós estamos reorganizando esse modus operandi da vigilância. Muito bem, a gente faz uma pausa aqui no bate-papo com o Ricardo, a gente já vai esclarecer, inclusive, esses temas que você acabou colocando para a gente, mas nós temos uma informação também, o vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, aprovou um projeto que estende a doação feita por meio da conta de água para o Hospital São Francisco. A lei já foi sancionada pelo prefeito Isaías Santana e está valendo. No quadro É Lei, o repórter Rodrigo Romero conta mais detalhes para você. O vereador Rodrigo Salomão é autor da lei que disponibiliza para os munícipes, por meio da conta de água, a doação de alguns valores para o Hospital São Francisco de Assis. Sobre isso eu converso agora com o próprio vereador. Então, vereador, qual é a ideia dessa lei? A gente sabe que existe a parceria do SAI com a Santa Casa, o sistema vai ser o mesmo? Na verdade, essa lei ela existe desde 2003 para que as pessoas possam fazer essa doação voluntária para a Santa Casa. E a gente acrescentou, a gente reformou essa lei para que o Hospital São Francisco possa receber também essa doação. O munícipe ele vai poder optar se ele quer doar para a Santa Casa ou para o Hospital São Francisco e qual valor ele quer doar por mês. Muita gente ficou em dúvida se seria obrigatório, não. Isso daí é facultativo, a pessoa que vai optar se ela quer doar ou não. Se ela quiser contribuir, vai ser uma forma de estar ajudando essas duas entidades filantrópicas tão importantes da nossa cidade. Eles vão até o SAI, fazem o preenchimento do formulário e aí eles podem optar e escolher o valor qualquer que eles podem doar, ou para a Santa Casa ou para o São Francisco. Isso, agora com o sancionamento dessa lei pelo prefeito, provavelmente o SAI deve estar buscando esse mecanismo. Talvez essa autorização possa até ser feita pela internet e para facilitar a vida de quem quiser fazer essa doação, talvez não precise ir até o SAI. A gente vai aguardar para os próximos dias como vai ser feito todo esse trâmite. Certo, obrigado pela sua entrevista. Rodrigo Romero para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Tá aí mais uma importante lei aprovada para o município, né, Patrícia? Já existia a lei, como o Rodrigo bem disse, a lei desde 2003, uma contribuição que já é feita ao Hospital Santa Casa e agora também ao Hospital São Francisco, que é referência não só aqui em Jacareí, mas em toda a região, em todo o estado de São Paulo, realizando diversos trabalhos que atendem a comunidade e realmente é bom que realmente exista essa lei para poder ajudar essas pessoas que tanto necessitam e que utilizam o Hospital São Francisco. Então, aqueles que puderem contribuir, o Hospital São Francisco agradece e a população, de uma forma geral, será beneficiada com a sua doação. Exatamente. Na conta de água, né, não vai fazer tanta diferença para todo mundo, né? É um valor baixo, valor né? baixo, mínimo. Cada um doando um pouquinho vai se tornar uma grande ajuda. Então, voltando aqui à nossa conversa com o diretor, você comentou, né, a gente estava comentando sobre as metas e as demandas, sobre as aparições de escorpiões aqui, né, no final do ano teve um lamentável episódio de uma menina que foi picada pelo escorpião. Foi realizada uma força-tarefa no bairro para a limpeza do local. A gente queria saber como que anda, né, o local atualmente, como que está essa força-tarefa. Foi interessante que nós fizemos uma parceria com a Associação de Moradores do local, fomos até lá, fizemos um levantamento da realidade, buscando identificar a origem desses animais. O que ocorre naquele bairro é que ele ainda possui muitos terrenos vagos e diversos proprietários deixam esse terreno ao tempo e com isso surge vegetação espontânea, o mato começa a crescer, alguém carregando da própria vizinhança, às vezes, entulho, descarrega ali madeira, entulho de construção. E também da vizinhança, algumas pessoas acabam erroneamente lançando saquinhos de resíduos domésticos, lá o lixo doméstico, e aí você acaba constituindo um ambiente extremamente atrativo para insetos e escorpiões, sobretudo baratas, e aí o escorpião é apaixonado por baratas, é o filé parmegiano do escorpião, é uma barata, ele adora, e então ele se instala naquele local, ele se abriga nos escombros, nos
nos entulhos, no material madeira que é jogado ali, se alimenta e a energia que ele gastava caminhando durante a noite para procurar alimento, ele investe em procriação. Como esses animais se multiplicam por partenogênese, quer dizer, não há concurso sexual, todos são fêmeas e cada fêmea disponibiliza aí uma filharada em torno de 20 escorpiõezinhos a cada 6 meses, mais ou menos. Então, por ano, cada um gera 40 todo ano. E aí você tem uma progressão absurda disso. Ele está numa situação conveniente, está abrigado, tem alimento. Durante o dia ele se esconde, ninguém vê. Durante a noite ele sai, se alimenta de insetos. Bom, nós entramos nesse universo para detectar. Fizemos um diagnóstico, levantamos 414 terrenos nessa condição, em 3 situações. Alguns simples, iniciando, outros numa situação intermediária e outros numa situação bastante crítica. A simples ida nossa lá já foi provocadora da ação em torno de 12%, 13% dos terrenos já foram limpos. A ação da Secretaria de Meio Ambiente também foi estimuladora também para os proprietários privados da área. A Secretaria de Meio Ambiente foi lá e limpou todas as áreas públicas. Você entra agora no loteamento, você percebe a diferença. Agora nós tabulamos e definimos as ações que vamos tomar junto aos proprietários dos demais terrenos que estão lá. Paralelo a isso, nós concluímos agora uma estratégia de educação ambiental em saúde para ser feita no bairro, com orientação para todos os moradores, todos os proprietários da área, que será implementada a partir dessa semana. Agora, sabemos que entrou em vigor também uma lei que foi aprovada aqui pela Câmara, a lei do mato alto, né? Então você falou da questão da conscientização por parte da população. Por onde vocês têm passado, aquilo que vocês tinham notado, aquilo que não era competência ainda da Prefeitura, porque até então a Prefeitura não tinha intervenção, né, poder de intervenção em terreno particular, apenas em terrenos públicos. Como é que está agora esse balanço na percepção que você tem tido nesse contato, onde as pessoas têm entrado em contato com vocês, avisando onde tem esses matos altos ainda? Você acha que criou um pouquinho mais de conscientização por parte da população, está um pouquinho mais preocupada, no mínimo em avisar, por exemplo, a diretoria? A população, de maneira geral, ela reage gradativamente à medida que essas forças vão surgindo. Então, quando a vigilância faz uma visita, já provoca um impulso aí. Quando o legislativo legisla a respeito e cria uma lei viabilizando para o executivo uma intervenção mais direta, há um aumento nessa força. Então, quando a mídia, assim como vocês estão fazendo agora, parabéns pela iniciativa, divulgam essas orientações para a população, também há um incremento. Esse conjunto de forças que os segmentos organizados da sociedade assumem para si, a prefeitura, o poder legislativo, a mídia, que vai dar o resultado final necessário. Nenhuma força isolada é suficiente para alcançar uma mobilização que depende, sobretudo, de educação. Se houvesse um avanço, quando houver um avanço na cultura, no respeito à coletividade, no não permitir que o meu terreno fique numa condição que vá provocar risco para a vizinhança, quando nós alcançarmos essa cultura, esse tipo de problema não existirá mais, porque ele é fruto diretamente dessa falta de cuidado. Então, você observou bem, a intervenção do legislativo aí vai ser muito interessante mesmo, vai somar forças com esse conjunto de coisas, com a fiscalização de posturas, com a fiscalização de meio ambiente, com a fiscalização sanitária e agora a legislação dando um poder de ação maior para o executivo. Infelizmente, parece que quando mexe no bolso, né, Patrícia, do consumidor, né, é onde realmente as pessoas despertam para a gravidade do problema. É a parte sensível do corpo. É a parte sensível, né? Então, a gente espera que isso realmente aconteça. Com certeza. Né? E assim, aqui em Jacareí, até abril, né, foram registrados também aparecimentos de cobras no residencial Santa Paula e no Jardim Paraíso. E
que fatores que determinam o aparecimento desses animais também? Também é o mato alto? É a falta de cuidado com os terrenos? Não é tanto o mato alto. Serpentes, elas têm os seus abrigos próprios e os seus respectivos alimentos nesses ambientes. A intervenção humana, abrindo novas frentes, invadindo a área nativa, abrindo loteamentos, eliminando o que antes existia como ambiente natural onde esses animais viviam. E, além disso, introduzindo práticas humanas de geração de lixo, por exemplo, toda casa gera um lixo orgânico. A má gestão ou a gestão inadequada desse resíduo por conta do cidadão na sua casa, não colocar num saquinho fechado dentro de uma lixeira tampada, não jogar na rua, etc. A existência desses resíduos assim acessíveis para esses animais faz com que ali se desenvolvam roedores, insetos, como nós falamos, a população de ratos que existe em todas as cidades do mundo, a gente não vê, mas onde houver uma cidade existe uma grande população de roedores, de ratos. Esses ratos são atraídos por esses alimentos e eles são alimentos das serpentes peçonhentas. Essas serpentes, então, já estão sem o seu ambiente natural. Elas são obrigadas a migrar para o ambiente urbanizado e lá encontram o seu alimento. Daí esse contato visual que passa a acontecer entre o cidadão e a serpente e que antes não existia. Mas à medida que você vai entrando, isso vai acontecendo nessa zona de fronteira, vamos dizer assim, entre o que era ambiente natural e o que está urbanizado agora. É comum isso com loteamentos. Agora, Ricardo, cemitérios são locais já predispostos ao surgimento desses animais, né? Nós temos o caso, por exemplo, em São José, onde mais de 4 mil animais foram capturados pela diretoria também lá. Pergunto a você, aqui em Jacareí, como é que está? Nós temos aqui algum dado, algum número voltado para isso também, ou estamos mais tranquilos com relação a isso? Não, primeiramente, nós estamos trabalhando, nesse primeiro semestre, nos bairros. Nós estamos levantando os bairros onde as pessoas vivem, onde está a maior concentração de população. Posteriormente, nós vamos adentrar nesses ambientes, como você citou, cemitérios e outros ambientes em que a gente acaba encontrando diversos animais sinantrópicos, como a gente chama também, ou vetores de doenças, como o mosquito da dengue, por exemplo. Cemitérios também de automóveis, áreas de grande acumulação de resíduos, montanhas e montanhas feitas por catadores que são mais acumuladores do que catadores, não são profissionais que catam e reciclam, são acumuladores que vão juntando montanhas e montanhas de coisas. Todos esses ambientes são estratégicos para fins de se investigar a realidade dele. Mas nesse primeiro semestre nós temos nos atentado mais para os pontos onde há concentração de pessoas, por força de trabalhar na segurança dessas pessoas. Muito bem, e desde o primeiro bloco a gente reforçou, né, a importância das pessoas administrarem bem o lixo, né? No primeiro bloco a gente falou, né, da compostagem, né, da importância de reciclarem o material, e agora também a importância da população, que não compete só a prefeitura cuidar, né, dos terrenos, é da população também cuidar do seu lixo, né, e na boa administração de onde jogar o lixo também, porque é isso que propicia também o aparecimento desses animais. A maior parte dos casos advém daí, da disponibilidade desse resíduo doméstico e do abrigo. O mato, o mato nos terrenos abandonados, ele surge como atrativo de insetos em geral. O mato cresce, os insetos precisam daquele mato, e aranhas, escorpiões são atraídos pelos insetos, não pelo mato. Então essa cadeia que vai se formando à medida que o terreno fica abandonado e a gente vai jogando entulho, jogando lixo ali, isso reforça a presença desses animais. Eles se multiplicam muito rapidamente e aí depois é quase impossível não haver o contato entre a pessoa e esses animais. Muito bem, então a importância da conscientização.
E foi sancionada recentemente uma medida que aprova o controle de natalidade em cães e gatos por meio da esterilização, que pode ser cirúrgica ou seguir algum outro procedimento que garanta o bem-estar do animal. Confira na reportagem realizada pela Rede Legislativa. A esterilização dos animais vai dar prioridade aos locais que tenham muitos cães e gatos nas ruas. A lei dá preferência ainda aos animais de áreas carentes. O objetivo é reduzir as zoonoses, que são doenças transmitidas por animais a seres humanos. A diretora da Associação Protetora dos Animais acredita que o controle de natalidade também pode evitar novos casos de maus tratos. Precisa sim o controle de natalidade. Por quê? Essa quantidade enorme de animais existentes, aí está a raiz dos maus tratos. O presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, deputado Ricardo Izar, lamenta um dos vetos do presidente Temer, que impede que recursos da Seguridade Social sejam usados no programa. Foi uma pena que a lei não foi sancionada na íntegra. Ela teve um veto num dos artigos que dizia que o orçamento, a responsabilidade do orçamento e do recurso ficava pela União. Outro trecho retirado do texto aprovado no Congresso determinava um prazo para que os municípios montassem centros de zoonoses. Ricardo, aqui em Jacareí nós temos um centro de zoonoses para levar os animais. Como é que funciona? A que compete a Diretoria de Vigilância à Saúde nesse caso? Exato. Conforme nós dissemos no início do programa, existe uma das 4 gerências da vigilância, é a Gerência de Vigilância de Zoonoses. É essa gerência do Departamento de Vigilância e Saúde que administra a unidade de observação animal no bairro Cidade de Salvador, que a população costumou chamar de canil. Nessa unidade estão os animais portadores de zoonoses ou suspeitos de serem portadores de zoonoses para serem tratados ou para serem observados para se saber se confirma ou não a condição de portador de zoonoses. E é exatamente essa a unidade, essa gerência, essa equipe que trabalha, por exemplo, na organização e na operacionalização das campanhas de vacinação antirrábica. Agora, muita gente pensa, faz essa confusão de que a diretoria é responsável também, por exemplo, se tem algum animal perdido na rua, abandonado na rua, a secretaria liga para o controle de zoonoses ou para o canil para que fizessem esse recolhimento desse animal. Não compete, então, aos zoonoses fazer esse tipo de trabalho, e a quem compete, então? É verdade. Esse equívoco ele acontece no Brasil todo. Na verdade, as vigilâncias municipais, por serem responsáveis pelas situações de risco, de ocorrência e, portanto, de controle de zoonoses, elas detêm, assim como Jacareí detém, a infraestrutura para esse tipo de operação. Nós temos um canil que não é um canil para abrigar espécies de animais ou de cachorros especificamente, quaisquer, mas tão somente aqueles que estão doentes ou suspeitos de estar doentes. Ocorre que, como a vigilância tem essa infraestrutura, as prefeituras, como forma de economizar, tendem a transferir para a vigilância uma responsabilidade de Secretaria de Meio Ambiente para a Secretaria de Saúde para fazer uso daquela infraestrutura, o que não é correto. É comum de se observar em pequenos municípios que não têm muitos recursos, então uma mesma unidade atende a diversos segmentos, as quantidades são menores também, mas num grande município como Jacareí já não cabe. Você criar uma intimidade de animais sadios que foram capturados na rua com animais doentes ou suspeitos de doença, na verdade você está estimulando o problema e não resolvendo. Portanto, animais de rua, cachorro, gato, cavalo, constituem o que nós chamamos de fauna urbana. E fauna, por força da legislação federal brasileira, é de gestão da Secretaria do Meio Ambiente. É por isso que
a população tem o hábito de ligar para vigilância, mas gradativamente vai se acostumando a entender que é uma atribuição da Secretaria de Meio Ambiente, a não ser que o animal seja portador de alguma doença de risco para o ser humano. Então vamos agora para um outro assunto que compete à Diretoria de Vigilância à Saúde, que é a prorrogação da vacina, né, contra a gripe, que vai até o dia 9 de junho agora, né? Isso. Essa vacina, o que aconteceu? Não atingiu a meta de pessoas que foram procurar a vacina? Na verdade, essa campanha de vacinação contra a influenza, essa vacina, ela alcança três tipos de gripe, H1N1, H3N2 e a influenza B. No Brasil todo, de maneira geral, a cobertura vacinal ficou abaixo do esperado. Jacareí não está mal, não. Nós estamos bem em termos de cobertura. Nós estamos fragilizados na vacinação de crianças e gestantes. Nós atingimos apenas 50% quando a meta é 90%. Nas outras categorias, idosos principalmente, já ultrapassou a meta há algum tempo. As puérperas, as mães que tiveram filhos nos últimos 45 dias, os profissionais de saúde, esses todos estão com índices muito bons de cobertura. Apenas gestantes e crianças é que estão com níveis assim, em torno de 50%, muito baixo. Mas os níveis da cidade, no geral, estão acima da média do estado de São Paulo. Por essa razão, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação com vistas a se alcançar essa população que ainda não vacinou. Por isso, é muito importante que as mães levem seus filhos para vacinar e aquelas mães cujos filhos ainda estão na barriga também. É importante para elas e é importante para as crianças, que ainda sequer nasceram, né? É interessante você falar isso com relação à classe que ainda não foi vacinada, porque, por exemplo, uma coisa que eu notei bastante, eu inclusive levei meu filho para tomar a vacina, e ele não pôde tomar a vacina porque ele já estava gripado, então me pediram para realmente passar esse período da gripe para ele voltar, e lá tinham várias pessoas, várias mães e pais que estavam ali na mesma situação. É recomendável mesmo que as crianças que estão com a gripe não tomem a vacina para não piorar a sua situação, é isso mesmo? Na verdade, principalmente se houver febre. Mas, de maneira geral, o recomendável é espera passar esse episódio de gripe e para depois retornar ao posto de saúde, à unidade de saúde e receber a vacina. É mais recomendável. Você acha que realmente tem a ver, pode ter a causa dessa vacinação ter sido apenas de 50% ainda por conta desse período onde as pessoas normalmente, né, os resfriados são acometidos ali nas crianças? Eu não sei, nós ainda não conseguimos ter segurança disso. Nós estivemos observando algumas análises feitas pelo Ministério da Saúde e não chegamos a um consenso ainda. Em várias cidades, as gestantes e crianças não atingiram as metas. Não conseguimos identificar. Mas, de qualquer maneira, nós rogamos às mamães que compareçam às unidades de saúde para tomar a vacina, aproveitando que a campanha foi estendida até o dia 9 de junho. E assim, o público-alvo, então, para recorrer à vacina, né, não são todas as pessoas que podem ir, só quem faz parte do grupo de risco mesmo, ou do grupo que envolve, são as mães, são as gestantes, as crianças, os professores da rede pública, né? Os idosos, portadores de doenças, de comorbidades, de doenças crônicas, mas não é que as demais estão proibidos, é que não há vacina para isso. A vacina nós recebemos do Ministério da Saúde e ela vem contada para esse público. Às vezes, há até um problema de distribuição, de falta. Então, se você vacina outras pessoas, essas que são mais suscetíveis, estatisticamente, elas são mais suscetíveis. É mais provável que essas pessoas fiquem doentes e a doença para elas tem um custo muito maior do que para uma outra pessoa que não pertença a esse grupo. Então, de maneira geral, a gente prioriza. Mas não tem faltado vacina. Nós temos sido abastecidos pelo Ministério da Saúde regularmente. Então, vacina não falta.
todos os incluídos nesses grupos prioritários para vacinação, quem ainda não fez, devem procurar a unidade de saúde para se vacinar. Tem muita gente que tem receio, né, com relação à vacina, porque surgem aqueles boatos, né, que a gente não sabe de onde que vem, os efeitos colaterais, que quem toma aquela vacina aí que vai ficar doente. Qual é a informação que você pode passar então para essas pessoas que estão preocupadas com essas informações que vêm surgindo, principalmente por parte da internet? É verdade. Não há esse tipo de risco. Você não pega a gripe porque tomou a vacina. Esse é um vírus inativado. A vacina não tem como provocar a gripe em você. Essas notícias de WhatsApp, de Facebook da vida, etc., elas fazem parte, vamos dizer assim, dessa brincadeira de mau gosto que está instalada no universo virtual aí, mas não deve ser muito levado a sério, não. Qualquer informação a respeito da saúde, o cidadão deveria se informar primeiro com pessoas, com profissionais da área, etc., que possam esclarecê-lo. Se você for levar a sério tudo que está no WhatsApp, tudo que está no Facebook, na mídia virtual em geral, você provavelmente vai errar na sua decisão. Então, havendo qualquer comentário a esse respeito, procure se informar com profissionais da área que poderão esclarecer, mas não há esse tipo de risco, não. Bem, você tem alguma consideração final, algum recado que você queira deixar para o público, né? Até mesmo nessa questão de conscientização que a gente comentou aqui, você como diretor de Vigilância à Saúde? Primeiro, reforçar a necessidade das mães e trazerem os seus filhos para vacinar e as gestantes, como nós acabamos de comentar. Segundo, estimular a população a observar situações de risco na cidade e informar para a gente. A Prefeitura dispõe hoje de 2 canais muito eficientes. O serviço de 0800, é o número 0800 16 30 10, 0800 16 30 10. E também o site da ouvidoria da Prefeitura. A Prefeitura, com esse programa de transparência, criou um site para ouvir a população. Então, qualquer elogio que você queira fazer a um segmento da administração pública, qualquer crítica que você queira fazer, qualquer denúncia ou uma situação de irregularidade qualquer que você observou, você tem campo lá para colocar a sua foto, você tem campo para indicar nomes, para dar os seus dados, para se manter no anonimato. Ficou muito bacana. É um instrumento muito bom e a população deveria fazer uso dele, porque a informação chegando na ouvidoria, ela já vem diretamente para o setor responsável. Então, se for alguma coisa ligada à vigilância, a gente já recebe diretamente e já monta uma operação para investigar aquilo que foi denunciado. Então, a população poderia contribuir e muito, como foi o caso da Associação de Moradores do Parque dos Sinos, com quem nós fizemos essa parceria, e aí levantamos todos os terrenos do bairro e agora vamos conseguir dar uma solução para essa elevada infestação lá no bairro. A Associação de Moradores ela tem ajudado bastante, né, as diretorias. É verdade. Essa parceria do poder público, da administração pública com a população é muito saudável. A gente tem visto isso nos conselhos gestores que atuam junto às unidades de saúde e a própria vigilância. A vigilância tem um conselho gestor de vigilância também com participação da população. Isso é muito útil e muitas iniciativas têm partido daí. O povo sente a questão, vive o problema, informa para a administração pública e a gente busca solução para aquilo. Muito Só bom. Reforçando, o site da ouvidoria está dentro do site da Prefeitura? Dentro do site da Prefeitura. Que é o jacareí.sp.gov.br, é o site então da Prefeitura, só entrar ali no site que tem o espaço da ouvidoria. Exatamente. E o telefone, só reforçando, 0800? 0800 16 30 10. Muito bem. Bom, e termina aqui essa edição do Bom Dia Jacareí, dessa segunda-feira. Agradecemos aqui a presença do Ricardo Buchaú, né? Aprendemos aqui, né, Patrícia, a pronúncia certa, Ricardo Buchaú. Muito obrigado por ter vindo e participado com a gente aqui.
Reveja a programação no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Você também fica por dentro de todas as notícias do Poder Legislativo Municipal e de toda a nossa grade de programação no site Câmara Municipal de Jacareí, que é jacareí.sp.leg.br. E hoje tem o programa Contraplano. Eu conversei com Guilherme Pelodan sobre literatura de vanguarda e ele deixou um convite pra gente. Vamos conferir? Dançar. Dançar como se não houvesse corpo. Me desfazer no ar. E me perder desse mundo. Pessoal, um bom dia. Aqui é o Guilherme Pelodan. Eu conversei hoje com a Patrícia no Contraplano, que vai ao ar às 20 horas, trazendo um pouquinho de poesia para vocês essa noite. Valeu! Então é isso, hoje às 8 da noite com reprise à meia-noite. E a gente fica por aqui, amanhã estamos de volta e o Elton volta na quinta-feira, né? Quem tá sentindo falta dele aí, perceberam uma coisa meio estranha hoje aqui. E amanhã a gente vai dizer por que ele não vem, né? Sim, amanhã a gente conta o mistério. É verdade. Um grande abraço e até amanhã.